Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos meditar aqui em alguns capítulos do livro de 2 Samuel. Até aqui Deus tem falado muito conosco, comigo, né? Glória a Deus. E nós já estamos na reta final dessas ministrações. Possivelmente tem só mais uma neste livro. E já estamos orando para outra série de mensagens, mas eu creio que Deus tem uma palavra especial para o seu povo nesta noite, em nome de Jesus. Domingo, culto da família, achei por bem trazer esta palavra no culto. E hoje nós vamos dar continuidade, onde nós paramos. Quem estava no culto, domingo, quem assistiu, viu que nós fomos até a morte de Absalão, o filho de Davi. Foi no capítulo 18, nós lemos que quando estava em guerra Davi contra Absalão, filho contra pai, Davi dá uma ordem aos seus generais. No versículo 5 do capítulo 18, né? Davi ordena: olha, vocês vão para a guerra, mas vocês tomem cuidado para não fazer nenhum mal contra Absalão. Todos entenderam a mensagem. Davi até queria ir para a guerra, irmãos, mas Davi já estava velho, já estava cansado. E os soldados dizem: não, meu rei, deixa que a gente vai. Você fica aí e a gente vai. Davi contempla ali seus soldados saindo à porta e Davi fica no palácio aguardando as notícias. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esse livro de 2 Samuel, de 1 Samuel, é um livro de guerras, é um livro de batalhas, né? E aí a gente vê várias guerras, várias batalhas e várias tragédias acontecendo na vida de Davi por conta do seu pecado. O profeta Natan disse que a espada não sairia da sua casa, né? E aí a gente vemos vários pecados acontecendo na família de Davi, várias tragédias. E no meio desta guerra, irmãos, Absalão morre, né? Absalão morre. Quando Davi ele recebe essa notícia, no último versículo do capítulo 18, Davi diz: o rei ficou muito comovido, né? Ali andando por um lado para o outro. Ele: quem me dera que eu morrera por ti. Davi fala isso porque se Davi provavelmente tivesse morrido, nada disso tinha acontecido, né? Depois do seu pecado. Mas ele recebe uma palavra do profeta e diz: olha, você não vai morrer, mas vai acontecer isso sobre você e sobre o seu reinado. E assim acontece. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esses livros do Antigo Testamento, nós tiramos lições morais para as nossas vidas, dos acertos e dos erros dos homens de Deus. E nesta noite, nós vamos falar sobre um personagem da Bíblia, e nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. Talvez alguns já conheçam a história deste homem, e outros conheçam muito pouco. É a história do comandante Joabe. Glória a Deus. Comandante do rei Davi. Veja nesse versículo 8, 5, Joabe estava ali no exército que foi para a batalha. Glória a Deus. E Davi disse: olha, Joabe, você vai para a batalha, mas você faça bem, não faça mal ao meu filho Absalão. Joabe escuta a mensagem e Joabe parte para a batalha. Meus queridos irmãos, nessa noite, Deus tem uma palavra aos nossos corações. Que o Senhor fale com você, assim como Ele falou comigo, quando estava meditando nessa história. Amém? Meus queridos irmãos, essa história é mais uma história triste, né? A história do comandante Joabe é mais uma história triste. Joabe está entre os valentes de Davi, aquele exército forte de Davi. Porém,
Seu fim é um fim triste. E nós vamos aprender com este homem, com os erros deste homem, para que a gente venha tirar lições morais para a nossa vida. Nós vamos ver, irmãos, que estes homens costumeiramente se rebelam contra Deus, porque o nosso coração é um coração rebelde, é um coração que sempre vai se rebelar contra a vontade do Senhor. O nosso coração é um coração que sempre vai querer que a nossa vontade predomine, e nós temos que lutar com o nosso coração todos os dias, glória a Deus, para que o nosso ego, para que o nosso orgulho, para que as nossas vontades pecaminosas não venham se sobressair. Estava assistindo uma reportagem esses dias, e aí uma mulher famosa trouxe sua filha para aquela reportagem, sua filha de 14 anos, ou era filho ou filho, não lembro. E aí ela disse assim, perguntou para outra mulher, quais conselhos de sucesso você daria para minha filha? Aí ela disse, olha, é bem simples, o conselho é esse, siga os desejos do seu coração, que você vai se dar bem. Mas, meus queridos, isso é o que o mundo diz, né? Porque nós sabemos que o coração do homem é mau, inclinado ao pecado e constantemente se rebela contra tudo que é a vontade de Deus. E Joabe é uma dessas pessoas. Joabe, eu creio que a amizade de Davi e de Joabe, ela se torna um pouco, digamos assim, arranhada, ou vai começando a se tornar frágil, quando a Bíblia não diz que foi por conta disso, mas eu creio que seja o início, quando Joabe passa a ver os pecados ocultos de Davi. Porque Davi diz, olha Joabe, você vai e coloca Urias na frente da batalha. Então Joabe, ele passa a ver que aquela pessoa tinha um caráter arranhado. Aquela pessoa não era tão santinha como ela dizia que era. Aleluia, porque escondia pecados debaixo do tapete. E Joabe, ele cumpre aquela ordenança daquele rei, colocando um inocente na frente da batalha, como os irmãos sabem da história. Mas aqui já se dá outro momento, aleluia, a qual Davi dá uma ordem para Joabe. Joabe, você vai. Joabe era alguém leal, era um servo obediente, aleluia. E aí Davi dá uma ordem, vocês vão para a batalha, mas não matem Absalão, mas poupem a vida de Absalão. E aí Joabe faz aquilo que nós costumamos falar, né, irmãos? Faz ouvido de mercador, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Pessoas assim, que são leais, são obedientes até aqui, mas a partir do momento que eles acham que é do seu jeito e da sua forma, toda lealdade vai embora. Não importa se o rei falou, não importa se Deus falou, não importa se Deus instruiu dizendo que não faça. A partir do momento que ela quer fazer, não importa, ela vai fazer, mesmo que isso traga consequências sobre ela e sobre a sua casa. Foi isso que aconteceu. Joabe vai para a batalha, vai com seus cavaleiros, e o texto vai dizer que no meio da batalha, irmãos, Absalão começa a perder a batalha, e Absalão corre, foge, e os soldados de Davi correm atrás. E aí nós falamos do domingo, só trazendo novamente, e no meio dessa fuga de Absalão, por ter uma cabeleira grande, ele fica enganchado nos galhos, mas ouviu uma palavra, ouviu uma ordem, não mate Absalão. Alguns soldados de Davi vendo Absalão pendurado, voltam, porque o rei tinha dado a ordem, não façais tal coisa, glória a Deus. E chegaram dizendo para Joabe, Absalão está lá, mas o rei disse para que a gente não fizesse nada, né? No versículo 12, 13 fala isso, mesmo que eu recebesse tantos da prata do filho, porque ouvimos quando o rei ordenou a ti que não fizermos nada contra Absalão. Versículo 13, do contrário eu teria operado.
falsidade contra a minha própria vida, porque não há questão oculta que se eu tivesse agido contra a sua vida com traição, nada se esconderia ao rei. Tu mesmo operarias contra mim. Aleluia. Os soldados estavam dizendo, olha, não tem como. O rei deu uma ordem. Ainda que eu fizesse algo, nada fica em oculto diante do rei. Aleluia. Nada fica oculto diante de Jesus, que é o nosso rei maior, que contempla todas as coisas. E Joabe, ouvindo isso, ele disse, não posso esperar mais. E o texto diz que ele vai lá, vendo Absalão pendurado naquele galho, ele pega dardos, flechas e atira contra Absalão, e ali aquele homem é morto. Glória a Deus. Como tem pessoas assim, meus queridos irmãos, que obedecem, que são leais a Deus, que são leais a Jesus, até quando lhe convém. Mas quando não lhe convém, eles fazem aquilo que lhe apraz. Eles fazem aquilo que tem vontade. Ainda que tenha recebido um não. Ainda que tenha recebido um não, faça. É errado. Eu não quero. Não age assim. Mas a pessoa quer. Está com desejo, está com vontade. No seu entender, o certo é assim. Então não importa quem fale, aleluia. A pessoa vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Como foi com Joabe, aleluia, contrariando a ordem do rei. Mas, queridos irmãos, que nós viemos e até onde Jesus mandar. Jesus diz, olha, vá até aqui, nós vamos até aqui. Não ultrapasse isso, nós não ultrapassemos isso. Retorne, volte, que nós sejamos obedientes à palavra do Senhor. Que desta forma nós teremos sucesso na nossa caminhada com Jesus Cristo. Glória a Deus. Joabe mata Absalão, o filho de Davi. E tem uma cena que me chama muita atenção nesse texto. Quando Joabe está na guerra, os soldados estão na guerra, Absalão é morto. Surge um homem chamado, no versículo 19, Ahimaas. Ele diz, olha, deixa eu levar essa notícia para o rei. Deixa correr e anunciar ao rei que o Senhor vingou da mão dos seus inimigos. Versículo 20. Mas Joabe lhe disse, tu não serás portador dessas notícias. Outro dia levarás, mas hoje não darás a notícia, porque foi o filho do rei quem morreu. Versículo 21. Joabe, porém, disse a outra pessoa, diz ao rei o que o viste. E o cuxita se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Versículo 22, por favor. Então Ahimaas, filho de Zadok, prosseguiu dizendo a Joabe, seja o que for, deixa-me também correr atrás dele. Joabe respondeu, por que agora correrias, meu filho? Não receberás recompensa pelas notícias. Versículo 23. E ele disse, seja como for, eu correrei. Aleluia. Então Ahimaas correu pelo caminho e ainda ultrapassou o outro homem que ia levar a notícia. Glória a Deus. E eu olhando a vida desse rapaz, irmãos, este homem é aquele portador de más notícias. Não tem aquelas pessoas que quando acontece alguma tragédia, ela é a primeira a te ligar, ela é a primeira a trazer essa informação? Tem essas pessoas. Joabe disse, meu querido, o que tu vai ganhar com isso? Tu não vai ganhar nada. Ele disse, não, mas mesmo assim eu quero dessa notícia. Eu quero ser o primeiro a falar. E a Bíblia diz que ele correu mais que o outro, ainda chegou primeiro e deu a notícia para Davi. Meus queridos irmãos, existem pessoas assim, aqueles que querem ser os primeiros a dizer as más notícias. Quem morreu, quem caiu, quem falhou, quem se mudou, quem está em pé, querem ser os primeiros, aleluia. Mas Jesus não nos chamou para ser portadores de más notícias, não. Ele nos chamou para ser portadores de boas novas, glória a Deus.
portadores de boas novas de salvação. E se por acaso tem alguém assim, mude, meu irmão. Deixe que saiba por a boca de outra pessoa. Não sejamos esses portadores. Aleluia, porque como diz Joabe, nós não ganharemos nada com isso. Louvado seja o nome de Jesus. E este homem chegou para Davi, diz a notícia para Davi, diz que seu filho morreu. Nós vimos o que acontece. Davi chora, Davi clama. Davi queria morrer no lugar do filho, mas já era tarde demais. E o capítulo 19 diz assim, irmãos, versículo 2, né? Naquele dia, a vitória tornou-se motivo de tristeza para as tropas, porque as tropas ouviram dizer: o rei está muito triste por causa do seu filho. Eu vejo aqui que o rei ganhou a batalha, mas perdeu a guerra. Ganhou aquela luta em troca da destruição da sua família. Aleluia. Quando o rei olha para trás, só vê sangue, só vê morte no seio da sua casa. Com certeza ele sabia que não tinha valido a pena aquela vitória. Com certeza aqui diz que aquela vitória tinha sabor de derrota. Aleluia, aquela conquista não tinha um sabor de conquista, porque o seu filho tinha morrido, porque a sua filha tinha sido violentada, porque o outro filho morreu. E tem vitórias que não vale a pena. Muitas conquistas materiais não vale a pena, porque você tem sacrificado o teu casamento, tem sacrificado a tua casa para ter uma conquista material. Muitas conquistas não valem a pena, porque tem pessoas que sacrificam até o seu ministério, a sua vida espiritual, por conta de uma conquista, e essa conquista não vale a pena. Essa é uma conquista que tem sabor de derrota. Aleluia, uma vitória que tem sabor de derrota, porque não valeu a pena. Davi olha para a sua situação e ele diz: não valeu a pena. Glória a Deus. Meus queridos, Joabe, e nós vamos se deter muito nesse personagem, quando escuta e quando vê o rei chorando, ele vai lá diante do rei e começa a falar muitas coisas. A partir do versículo 5 até o 8, é Joabe colocando o dedo. Glória a Deus. Quando Joabe sabe ou vê Davi pranteando por conta do seu filho, Joabe vai lá, dizendo: olha, você não era para estar fazendo isso, você está agindo de forma errada. Veja, quem agiu de forma errada foi Joabe, e agora está dizendo que é Davi que agiu de forma errada. Veja só, irmãos, como tem pessoas que não enxergam o seu erro, enxergam o do outro, e começa a dizer um monte de coisas para Davi. Ainda diz assim no versículo 7, levanta-te agora e vai animar os teus servos, porque juro pelo Senhor que se não fores, olha aí ameaçando, nem o seu homem ficará contigo esta noite. Isso será pior para ti do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade. Veja só, irmãos, essa ameaça é uma ameaça forte, né? Davi, mesmo de luto, mesmo com o enterro da sua casa, ele vai. Só para os irmãos tentarem entender o que está acontecendo. O rei não está dividido. Uma parte tinha ido com Absalão, outra parte tinha ficado com Davi. Então, o reinado já estava dividido. E aí Davi vai em busca dos servos de Absalão para falar, dizendo: olha, meus irmãos, não façam isso, nós somos irmãos, não é bom a gente fazer isso. Glória a Deus. E aí Davi toma uma atitude, não sei se foi uma atitude orada, pensada, mas ele toma uma atitude. Sabe o que Davi faz? Davi, ele tira Joabe de ser seu comandante, e ele pega o comandante de Absalão, Amasa, para ser o seu comandante. E aí o povo que era contra Davi agora fica tudo em paz. Imagina como fica
Joabe naquela história, irmãos. Joabe agora, ele fica guardando para si tudo o que está acontecendo sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 20, vai dizer que surge um homem, porque sempre surge. Havia ali um homem desprezível chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Em outras traduções diz assim, havia ali um homem desordeiro. Aconteceu também que estava ali um desordeiro. Veja só, irmãos. Desordeiro é aquela pessoa que se levanta para tirar a ordem daquilo que está em ordem. Seba, aí vai dizer de quem é, ele bradou. Veja só, irmãos, sempre vai ter, irmãos, sempre. Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Retorne, pois, cada um para a sua tenda, os filhos de Israel. E aí, quem já estava com o coração quebrantado pela palavra de Davi, vai junto com este homem novamente. Veja só, irmãos, outra rebelião no reinado de Davi acontecendo, por conta do pecado. O pecado, ele gera rebelião contra Deus. O nosso coração é cheio de rebelião contra Deus por conta do pecado. É por isso que temos que pedir sempre para o Senhor converter o nosso coração. Glória a Deus. E aí não tem outra escapatória. E aí não tem outra chance, não tem outra caminho. É guerra. É outra guerra que Davi vai travar, irmãos. Glória a Deus. E aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi vai travar outra guerra. E agora com seu comandante Amasa, né? Manda o seu comandante ir à tropa e batalhar contra Seba, que tinha se levantado contra o rei. Mas só que há um Joabe, machucado, amargurado. Meus queridos, pessoas amarguradas são perigosas. Ferido. Veja o que Joabe fez. Versículo 9 do capítulo 20. Então Joabe cumprimentou Amasa, dizendo: vens em paz, meu irmão. E com a mão direita pegou na barba de Amasa para beijá-lo. Que cena linda. Essa é uma cena linda, é ou não é, irmãos? É. Mas só que Joabe está com um sentimento guardado perante ele. Versículo 10. Porém Amasa não reparou o punhal que estava na mão esquerda de Joabe, de modo que foi fortemente golpeado por Joabe no estômago, e as entranhas de Amasa se esparramaram pelo chão, e ali morreu mesmo, sem necessidade de um segundo golpe. Veja só, irmãos, aquele homem não estava esperando isso acontecer. Aquele homem não sabia que aquele cumprimento de irmão estava ali, sua morte perto. Ele pensou que Joabe ia beijá-lo, mas naquele momento Joabe ia matá-lo com um punhal. Aleluia. Meus queridos, essa é uma cena infelizmente real, que acontece com muitos de nós. Infelizmente, muitas vezes no seio da família, pessoas próximas, porque quem apunhala é quem está perto, né? Não tem como apunhalar quem está longe, é quem está bem perto de você. E quanto mais perto, mais o punhal entra. Glória a Deus. Diga-se misericórdia. Aleluia, que Deus nos livre, irmãos, de pessoas assim, de pessoas que nós estamos imaginando uma coisa, e quando muitas das vezes sentimos, é apunhalado e muitas das vezes não tem chance. Mas se você está em oração, se você está buscando ao Senhor, Deus vai te guardar, glória a Deus. Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar a tua família, Deus vai guardar os teus filhos e vai dar discernimento de quem é e quem não é. Glória a Deus. E ali aquele homem é morto ali mesmo. Tiram do caminho
E Joabe vai fazer o que Davi mandou outro fazer, mas Joabe vai. O texto diz, irmãos, que Joabe vai, aleluia, atrás daquele Seba, que está com multidões que ele tinha levado com ele, e vai com sangue nos olhos. Joabe era um assassino, costumava matou já 20.000 pessoas, então ele vai com a tropa para destruir mais uma cidade. E o texto vai dizer, irmãos, que, aleluia, a partir do versículo 15, e o exército de Joabe veio, cercou em Abel de Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade uma rampa que chegou até o alto da muralha externa. Assim que o exército de Joabe estava para derrubar o grande muro, Joabe ia ali para matar todo mundo, para derrubar, para exterminar aquela cidade. Aleluia. E aí, irmãos, aleluia, surge uma mulher, que a Bíblia não diz o nome daquela mulher. Aleluia. Nessa história de morte de Joabe, Davi, Absalão, surge uma mulher, e a Bíblia diz que essa mulher é sábia. Aleluia. E essa mulher bradou da cidade: ouvi dizer a Joabe, vem cá para conversar comigo. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, através desta mulher, uma matança é evitada. Glória a Deus. Através do brado daquela mulher, mortes são evitadas. A partir do brado que aquela mulher deu, aleluia, milhares de pessoas deixaram de morrer por conta de uma mulher sábia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher sábia, irmãos, evita guerra. Uma mulher sábia edifica o seu lar. Uma mulher sábia edifica os seus maridos. Uma mulher sábia levanta a sua casa. Glória a Deus. E aquela mulher, irmãos, aleluia, ela evitou um grande laço de morte, que Joabe já estava pronto para executar aquela cidade. Mas o texto vai dizer que aquela mulher, nos versículos seguintes, ela vai, versículo 7, aproximou-se e disse a Joabe, e ele disse, sou eu, e ela escuta as palavras de quem? Da tua serva. Irmãos, ela vai de forma humilde, ela não vai arrogante, ela vai de forma humilde. Glória a Deus. Quando a mulher usa sua humildade, ela tem vitória na sua casa, ela tem vitória no seu lar, e o nome do Senhor é glorificado na vida dela. Meus queridos, eu vejo a atitude dessa mulher, que a Bíblia fala tão pouco dela, nem diz o nome, mas essa mulher, ela fez o que nenhum homem fez. Talvez os homens estivessem, parafraseando, debaixo da cama, se tremendo, com medo, porque o comandante Joabe de Davi vinha com seu pelotão para matar todo mundo. E ela fez o que os homens não tiveram coragem para fazer. Aleluia. Deus levanta mulheres que fazem aquilo que seus maridos não têm coragem de fazer. Deus usa as mulheres com autoridade dentro da sua casa, e o inimigo tem que bater em retirada. Aquela mulher, ela viu o problema, detectou o problema, viu o inimigo chegar perto, e ela diz, aqui não. E ela vai lá humilde, e ela vai lá, aleluia, com palavras de Deus, e ela evita coisas acontecerem de pior, irmãos. Então ela falou, antigamente pedia conselhos, e ela começa a dialogar, ela começa a conversar, aleluia, através da sua conversa, cheio de sabedoria, o nome do Senhor é glorificado, e o inimigo bate em retirada. Você vai ter vitória no seu lar, minha querida irmã, através de uma palavra sábia. Não é através de grito, não é através de confusão, não é através de deixar de se falar, não. É através da sabedoria que Deus tem dado para você. Aleluia. E aí ela diz, olha, qual é o problema aqui? Se nós dermos este homem,
nós seremos livres. E Joabe não estava esperando, mas ele está certamente. E ela, como grande influência na sua cidade, pega, aquele homem é morto. E Joabe volta para o exército de Davi. Glória a Deus. E no meio dessa história, eu aprendo algumas lições, irmãos. Aleluia. Primeiramente, que nós temos que ser fiéis a Deus. Mesmo que muitas das vezes nós escutemos um não. A gente queria tanto fazer isso, mas Deus diz: não vá, não faça. Mesmo que nós achemos que seria o melhor, mas nós ouvimos que não é para fazer, nós sejamos obedientes a Deus. Aleluia. Joabe estava revoltado, mostrou sua lealdade em partes, mas quando lhe feriu, ele já não era mais leal. Aleluia. E sabe qual foi o fim de Joabe, meus queridos irmãos? A leitura bíblica não diz, porque o fim dele está já no livro de Reis. Davi morre, mas antes de Davi morrer, Davi diz para seu filho, aleluia, que vai lhe substituir, que vai ser o outro rei. Quem era, irmãos? Salomão. E ele diz: olha, meu filho, tome cuidado com Joabe. Aleluia. Tome cuidado com Joabe. Aleluia. Joabe é alguém para você tomar cuidado. Veja, está no 1 Reis capítulo 2, versículo 5. Diz isso. Exatamente. Filhos, tramou, praticou, que faz 2 chefes. E ele assassinou, derramou sangue em tempos de paz. Davi aconselha seu filho: tome cuidado, porque ele já matou 2, está sangue frio. Aleluia. E ele pode lhe trair também, como me traiu. Tome cuidado com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, irmãos, dito e feito. Quando era para Absalão, aleluia, melhor dizendo, glória a Deus, sem Salomão assumir, Joabe trai, quer colocar Adonias para ser rei. E aí Salomão é decretado rei. Joabe sabe que vai morrer por conta das suas traições. Sabe o que Joabe faz? No versículo 28, já para finalizar essa reflexão. No último versículo, Joabe, ele foge para o templo. E Joabe estava tão com medo de morrer, que ele agarra os chifres do altar, achando ele que escaparia da penalidade que estava sobre ele. Mas ele não escapa. Mesmo assim, ele tem a sua vida tirada, e ele recebe a penalidade do seu pecado e da sua culpa. Aleluia. E eu vejo, irmão, muitas pessoas, mesmo no templo, mesmo agarrado no altar, aleluia, vão receber a penalidade do Senhor, vão ser condenadas pelo Senhor, porque não tem um coração transformado. Estão usando a casa de Deus apenas como fuga. Estão usando a casa de Deus apenas, aleluia, para se esconder do que faz, dos seus erros. Mas mesmo estando na casa de Deus, serão condenados se não tiverem suas vidas transformadas. Se não tiverem, aleluia, uma transformação genuína diante do Senhor. Glória a Deus. Este homem começou bem. Joabe era um valente de Davi, lutava boas guerras pelo rei, mas de um tempo ele começa a trair o rei, ele começa a pecar, ele começa a matar gente inocente, ele começa a ser um rebelde, terminou perdido dentro do templo. Seus últimos dias foi perdido dentro do templo, porque não se arrependeu verdadeiramente. Mas a Bíblia diz que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se arrepender dos seus maus caminhos,
eu ouvirei do céu, aleluia, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus queridos, eu vejo o nosso coração como de Joabe, que sempre quer os nossos desejos, mesmo aqueles que Deus não queria que a gente fizesse. O nosso coração é inclinado a fazer, o nosso coração é inclinado a querer, mas que nesta noite Deus venha transformar a nossa vida, glória a Deus. Que nesta noite Deus venha nos dar um coração transformado pela palavra dEle. Aleluia, feche seus olhos nesta noite, que nós vamos orar pelas nossas vidas. Senhor Jesus, Deus querido, Deus eterno, Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Pai, quando nós olhamos para o nosso coração, quando nós fazemos uma autoanálise da nossa vida, nós vemos que o nosso coração é tão mau, Senhor. O nosso coração é tão perverso, o nosso coração é tão mau, porque muitas das vezes ele deseja o mal, ele quer o mal do outro, ele quer o mal do próximo, ele quer porque quer os seus próprios desejos, Senhor. Mas que nesta noite o Senhor venha transformar esse coração mau num coração santificado pela Tua presença, Jesus amado. Nós não queremos apenas o templo como uma fuga e continuar do mesmo jeito, não. Nós queremos estar no templo porque nós temos desejo de Te servir, nós temos desejo de Te adorar, nós temos desejo, Senhor, de bendizer e exaltar o Teu santo nome, Jesus Cristo. Querido Deus, Deus amado, nos livra, Senhor, daquilo que a gente não sabe. Nos livra, Senhor, das punhaladas que a gente não vê, Senhor. Dá livramento para o Teu servo, para que o Teu servo não venha morrer espiritualmente, para que a Tua serva não venha morrer espiritualmente, Pai, porque tem coisas que a gente não vê, mas o Senhor vê e o Senhor sabe. Então dá livramento, Pai, livramento de morte física, livramento de morte espiritual, trabalhos que foram feitos de macumba, repreende em nome de Jesus, olhos de inveja, repreende em nome de Jesus, contendas levantadas, repreende em nome de Jesus, aleluia. Deus querido, Deus amado, levanta mulheres sábias, Pai, mulheres pacíficas, Senhor, como essa mulher da Bíblia, Jesus, esta mulher que evitou uma guerra acontecer, esta mulher que evitou mortes acontecer, esta mulher que fez o que o homem não fez, esta mulher que agiu mediante o problema, esta mulher que não permitiu que a morte chegasse, ela tomou iniciativa divina, Jesus. Levanta mulheres dessa forma, Senhor, mulheres dispostas a fazer a diferença, ainda quando seus maridos não façam, que elas venham fazer, e que cada dia, Senhor, o Senhor nos torne pessoas obedientes à Tua palavra, e faça cada dia segundo a Tua vontade. Jesus Cristo, que possamos guardar esta palavra no nosso coração, até o dia da Tua vinda, Senhor, para não pecar contra Ti, para que a gente não venha ter o fim como de Joabe, Jesus, mas que os dias que nos sucedem, seja para a glória do Teu nome, e que nós viemos descansar de forma tranquila, quando o Senhor vier nos chamar, ou quando a morte vier nos levar. Assim nós dizemos e Te agradecemos, em nome de Jesus.